O ano era 2021 e tinha um nome ecoando na minha cabeça. Doki Doki Literature Club. Por algum motivo eu tava com esse nome na cabeça. Eu não sabia do que se tratava, eu não sabia se era um jogo, um anime, um mangá. Eu só sabia que esse nome existia. Então eu resolvi pesquisar pra descobrir o que era. E meus amigos, eu encontrei um jogo sensacional. Um jogo que no começo parecia só uma visual novel boba de romance, só que no final você descobria que era um jogo totalmente bizarro. Um jogo que deixou muita gente desavisada, traumatizada. O cara foi lá jogar achando que ia poder namorar uma garotinha de anime. Eu acho que eu vou abrir a porta e ela vai estar peladinha, trocando de roupa, atrasada pra ir pra escola. Mas ela me deixa sem escolha. Eu gentilmente abro a porta. Sai! Só que na realidade o cara só ficou traumatizado com esse jogo. Agora deu caralho mesmo, viu? Basicamente no jogo você é um estudante, que acaba se juntando a um clube de literatura, porque a sua amiga de infância Sayuri te convenceu a participar. E lá você conhece mais 3 garotas. A Mônica, que é a representante do clube, a Natsuki e a Yuri. E depois de tu virar um membro do clube, você pode ficar mais próximo de uma das garotas, pra assim, teoricamente, começar uma história de romance com ela. Só que a Mônica é a única personagem que você não pode ficar junto. Por algum motivo a coitada não tem uma rota. Só que conforme você avança no jogo, algumas coisas estranhas acabam acontecendo. E você percebe que isso daqui não é um jogo de romance. Porque a Mônica, a líder do clube, acaba descobrindo que ela não é real. E sim, só um personagem de um jogo. E com toda a agonia de saber que ela nunca vai poder ser escolhida pelo protagonista, e com toda a angústia de ser só um personagem de um jogo, ela literalmente surta e fica louca. E é nesse momento, cara, que o jogo vai de algo bonitinho pra algo simplesmente perturbador. Se tu clicou nesse vídeo, tu provavelmente já sabe o que é Doki Doki. Mas como sempre, algum desavisado pode acabar caindo no vídeo, então eu resolvi explicar o que era. E pegando todo o conceito desse jogo, eu resolvi trazer pra vocês um iceberg de Doki Doki Literature Club. E um vídeo de iceberg funciona basicamente assim. A gente pega a foto de um iceberg e lota ela de informações. E lá no topo vão ter coisas mais comuns e que todo mundo sabe, só que com mais fundo a gente vai no iceberg, mais desconhecida e bizarra pode ficar a informação. E bom, o meu iceberg vai ser dividido em 4 camadas. O céu, as águas rasas, as águas profundas e a escuridão. Então vem comigo agora se aprofundar um pouquinho no iceberg de Doki Doki Literature Club. Disfarce. Basicamente esse jogo aqui é uma enganação completa. Quem olha de fora acha que é só uma visual novel normal de romance, quando na verdade não é. Então se tu for pegar pra jogar sem saber o que realmente é o jogo, tu vai acabar se traumatizando. Poemas. Como tu tá no clube de literatura, você tem que fazer literatura de alguma forma. Então tu vai ter que escrever poemas pra entregar no clube. E tu faz os poemas através de um minigame. E você pode ler o poema das outras pessoas do clube. E alguns poemas vão te dar uma dica do que tá acontecendo no jogo. As rotas do jogo. Quando tu vai escrever um poema, tu pode tentar agradar alguma garota com ele. Então tu vai escrever palavras específicas no poema pra tentar agradar ela. E se você conseguir, tu vai começar a seguir a rota dela no jogo. Mundo Vermelho. Basicamente no começo do jogo, quando tu for ler o poema de alguma das garotas, tem uma chance muito pequena de quando você fechar o poema, o jogo ficar desse jeito aqui. Exclusão de personagens. Basicamente, se tu abrir os arquivos do jogo, tu pode encontrar um arquivo pra cada personagem. E tu pode só apagar se tu quiser. E bom, se tu apaga algum personagem, isso vai afetar diretamente teu jogo, com coisas diferentes acontecendo. Tu pode acabar pegando um final diferente, o jogo quebrar totalmente, ou você encontrar um diálogo que você não teria normalmente no jogo. Doki Doki Literature Club Plays. Basicamente, essa é uma versão do jogo feita pra consoles. E como no jogo você tem que mexer nos arquivos dos personagens e no console tu não consegue mexer nos arquivos do jogo, eles criaram essa versão pra poder resolver isso. E você meio que tem um PC dentro do jogo, digamos assim. Então tu pode ir lá mexer nos arquivos. Histórias paralelas. No Doki Doki Plays, além de ser só um simples port pra videogame, o jogo tem algumas coisas extras, digamos assim. Por isso que o jogo tem Plays no nome. E uma das coisas extras, mano, são as histórias paralelas, que servem mais ou menos como um complemento pro jogo original. E jogando essas histórias, cara, tu pode descobrir um pouquinho do passado do clube, como ele foi criado, como os membros se conheceram e tudo mais. Kleberiano. O Kleberiano é um cara bem conhecido aqui no YouTube, e ele fez algumas séries de Doki Doki pro canal de jogos dele. Séries essas que foram muito importantes pra comunidade, porque Doki Doki era um jogo que tava meio morto, e graças ao Kleberiano, que resolveu fazer alguns vídeos sobre o jogo, ele meio que reviveu Doki Doki e trouxe uma nova comunidade pro game. No Brasil, no caso, né? Os olhos de Natsuki e Yuri. Basicamente, essas duas personagens têm uma parada meio interessante relacionada aos olhos. Basicamente, em um certo momento do jogo, tem uma pequena chance de você falar com a Yuri, e o olho dela sair do rosto e começar a ir pra fora da tela. E se você por algum acaso fizer um poema que a Natsuki não goste, tem uma pequena chance dos olhos dela simplesmente explodirem. E depois disso o jogo vai continuar como se não tivesse acontecido nada. O olho dela também tem uma pequena chance de glitar e ficar desse jeito aqui. Trapaças. Se tu for tentar usar algum tipo de cheat no jogo, quando tu for abrir ele, a Mônica vai aparecer pra conversar contigo. Ela meio que vai te dar um apavoro e depois disso o jogo reinicia. @LilMonix3. Basicamente esse é o arroba oficial da Mônica no Twitter. Sim, a Mônica tem um Twitter. A Mônica sabe de tudo. Como eu falei no começo do vídeo, a Mônica sabe que tá dentro de um jogo. E ela meio que tem uma consciência própria, digamos assim. Bom, a gente tá há muito tempo no céu, então vamos descer agora um pouquinho pras águas rasas.
O Retrato de Markov. Basicamente esse é um livro que a Yuri lê durante o jogo. Basicamente o livro é sobre uma garota que sofre bastante na vida. E o nosso personagem acaba comprando a Yuri com a protagonista do livro. E bom, mais pra frente do iceberg, esse livro vai acabar sendo importante. Os easter eggs. Doki Doki é um jogo que tem muito easter egg. E eles podem acabar acontecendo aleatoriamente no teu jogo. Eu citei alguns aqui no iceberg. Tipo o lance do ouro da Natsuki e da Yuri. E aquela parada do jogo ficar todo em vermelho. E mais pra frente do vídeo eu vou acabar citando mais alguns. A tela azul fake. Durante o segundo ato do jogo, se você acabar escrevendo 2 poemas pra Natsuki e 1 pra Yuri, quando tu for ler um poema da Mônica, ele vai simplesmente estar todo bugado. E se tu estiver jogando no Windows, quando tu for tentar ler, o jogo vai dar uma tela azul falsa. E não basta só o susto de uma tela azul, cara, a Mônica ainda vai aparecer na frente da tela azul pra falar contigo. E depois disso o jogo volta ao normal. O pai de Natsuki. Basicamente a personagem Natsuki não tem uma boa relação com o pai dela. Ele não gosta muito dela, tá ligado? Então ele meio que bate nela e deixa ela com fome. O cara não dá dinheiro pra ela comer e não faz nada pra ela comer. Então ela meio que tem que se virar com o que pode. E parte disso é culpa da Mônica, porque ela tem acesso aos códigos do jogo. Então ela meio que consegue manipular o mundo do game, digamos assim. E ela acaba piorando a situação do pai da Natsuki, deixando ele pior ainda com ela. Sayori corrompida. No dia 3, durante o ato 2, quando você acabar de escrever o poema, tem uma chance da Sayori aparecer toda corrompida na tua tela. Mods do jogo. Basicamente Doki Doki é um jogo que tem muito mod, principalmente porque ele é uma visual nova, então é mais fácil de você programar alguma coisa. E são mods realmente bem feitos, sabe? Com história própria, sprite, música, tudo feito só pro mod. Então se tu é fã do jogo, cara, eu recomendo muito que tu vá atrás de mods. Vale a pena, confia em mim. Mônica After Story. Basicamente esse é um dos mods mais famosos do Doki Doki. No final do jogo original, tu vai acabar numa sala sozinho com a Mônica, aonde teoricamente tu vai conversar com ela pra sempre. Só que essa parte do jogo é meio limitada, então você meio que é obrigado a deletar ela. Então a comunidade criou um mod exatamente pra você poder ficar ali pra sempre com ela e conversar com ela. E lá você pode literalmente tratar ela como uma namorada virtual, conversando, jogando e fazendo um monte de coisa com ela. O bolo da Mônica. Por mais que muita gente odeie a Mônica por ela ser vilã do jogo, muita gente tem um carinho especial por ela. E pelo fato dela ser, entre aspas, autoconsciente, tem um meme na fandom de fazer um bolo pra Mônica no dia do aniversário dela. E meio que canta parabéns com ela, basicamente isso. Gratuidade. Doki Doki é um jogo gratuito. Tu pode entrar no teu navegador e baixar o jogo de graça. Pelo menos a versão normal do jogo. A versão Plays é paga. Mas agora, cara, vamos pro que realmente interessa. Vamos agora pras águas profundas. A morte de Sayori. Sayori é uma personagem extremamente alegre e feliz no jogo, mas ela sofre com depressão gravíssima. E bom, a Mônica acaba sabotando ela e piorando tudo, então a Sayori só comete suicídio. A morte de Yuri. A Yuri é outra personagem que tem muitos problemas. Inclusive, ela tem problemas com automutilação. Só que como a Mônica tá alterando tudo do jogo e deixando todo mundo maluco, a Yuri começa a ter um amor muito doentio pelo protagonista. E em um certo momento ela vai se declarar pra você. E independente do que você fizer, tanto com você recusando, tanto com você aceitando ela simplesmente vai puxar uma faca e vai começar a se auto-esfaquear até morrer na sua frente. Então você é obrigado a ficar o final de semana inteiro preso com ela na sala do clube, onde a Natsuki vai entrar na sala, vai vomitar pela situação, depois a Mônica vai entrar e vai consertar isso como se não tivesse acontecido nada. O trailer do jogo. Se tu for pesquisar no YouTube, cara, tu pode encontrar o trailer oficial do jogo. E realmente, cara, vendo o trailer, ele não dá a entender em momento nenhum que é um jogo de terror. Então se tu realmente não conhecer o jogo, tu vai mesmo pensar que é uma visão nova de romance. E tu pode acabar jogando sem saber. Jumpscare da Mônica. Basicamente lá no final do jogo, quando tu chega naquela parte que tu fica preso conversando com a Mônica, se tu estiver gravando a tela com o OBS Studio, por exemplo, a Mônica vai saber e vai te dar o jumpscare por conta disso. O jumpscare de Natsuki. Em uma certa parte do jogo, tu vai estar conversando com a Natsuki, então ela vai gritar e quebrar o pescoço. E depois disso, ela vai te dar um jumpscare. A Natsuki não morre. Entre as garotas do clube, a Natsuki é a única que não morre pelas mãos da Mônica. Tudo bem que ela tem um jumpscare que ela quebra o pescoço e tal, mas ela não morre nessa cena. A Mônica sabe o seu nome. Basicamente, o jogo pega o seu nome de usuário do PC ou da Steam. E aí, em alguns certos momentos do jogo, a Mônica vai falar o teu nome e não o nome que você colocou no game. Um exemplo disso, cara, é no final do jogo, quando tu tá preso com a Mônica e tal. Ela falou o teu nome naquela parte. A música do fim do jogo. Quando o jogo termina, cara, uma música muito boa começa a tocar. E bom, quem tá tocando essa música é a Mônica. Durante o jogo, ela fala pra gente que tá praticando piano. Então, no fim, ela realmente toca piano pra gente. E é simplesmente uma das melhores músicas de um jogo que eu já vi na minha vida. O pôster de Sayori. Basicamente, cara, uma parte do jogo tem uma pequena chance dos posters da sala do clube de literatura ficarem diferentes. E, bom, é a Sayori morta. Design beta do jogo. Se você for mexer nos arquivos do jogo, tu pode acabar encontrando a versão beta das garotas do jogo. E bom, elas são bem diferentes do original. Não fecha o jogo. Bom, cara, a Mônica é uma personagem autoconsciente, ou seja, ela sabe que tá num jogo. Então, o que acontece com ela quando você fecha o Doki Doki? No ato 3, a Mônica fala que quando o jogo fecha, ela vai pra um vazio infinito, com vários ruídos e luzes fortes piscando o tempo inteiro. Basicamente, a memória dela é enviada pro PC. Então, sempre que você abre um outro programa, a Mônica tá trabalhando nisso, contra a vontade dela. Então, ela meio que sente o corpo dela se despedaçando e rasgando em vários pedaços, só pra você poder usar o seu YouTube, por exemplo. E bom, cara, finalmente chegamos. Vamos agora nos afundar na escuridão do iceberg.
Menu sombrio. Durante o ato 2 do jogo, cara, tem uma chance muito pequena mesmo de quando você abrir o jogo, o menu tá simplesmente assim. A caneta. Em uma parte do jogo você perde a sua caneta. Só que depois você descobre que você não simplesmente perdeu ela, alguém roubou ela de você. E bom, a Yuri fez isso, simplesmente pra poder se masturbar usando a sua caneta. Mano, é literalmente isso que você ouviu. .chr. Mexendo nos arquivos do jogo, você encontra os arquivos das garotas .chr. E mexendo em cada um desses arquivos, cara, mexendo muito mesmo, você encontra mensagens escondidas, alguns textos e algumas imagens, que mexendo e distorcendo você encontra outras coisas, que te dão pistas de um projeto. O Projeto Libitina. Basicamente, o Projeto Libitina é algo relacionado ao terceiro olho, digamos assim, que tem a ver com o Retrato de Markov, aquele livro que eu falei no começo do vídeo. Basicamente, Doki Doki é uma fachada para algo muito maior. O Projeto Libitina é basicamente um experimento em humanos, na tentativa de liberar o terceiro olho, que seria a iluminação total ou algo do tipo. Doki Doki é um jogo que te engana. Você pensa que é algo bonitinho e fofo, mas na realidade é algo bizarro. Só que ele te engana de novo quando você pensa que é só isso. Tem algo muito maior por trás desse jogo, coisas que jogando normalmente o jogo é quase impossível de entender. Sim, Doki Doki tem uma espécie de ARG por trás dele. Se tu quiser saber mais sobre isso, vê esse vídeo aqui do Core, vai estar na descrição. Tela rara. Durante o ato 2 do jogo, cara, se tu pausar o jogo ou ir pro menu, tem uma chance muito pequena mesmo de, além de aparecer a foto normal do menu, aparecer essa foto da Mônica toda bizarra, sem motivo nenhum. E o que é mais impressionante é que isso só pode acontecer uma vez. Se isso acontecer, vai acontecer e tu nunca mais vai ver. E se não acontecer, você nunca vai ver. É basicamente isso. Mods de Lost Media. Basicamente, cara, Doki Doki, como eu disse, tem muitos mods. E mods antigos na sua maioria. Então, em alguns sites de mod ou canais do YouTube, tu pode tentar clicar no link pra poder baixar o mod, mas por algum motivo, o link só não funciona. Então, alguns mods foram perdidos. Ou são só muito difíceis de achar. Exclusão da Mônica. Se tu excluir a Mônica no começo do jogo, quando tu iniciar ele, cara, você vai simplesmente ter um diálogo esquisito com a Sayori. E depois disso, teu jogo fecha. E quando você abrir de novo, você vai simplesmente estar numa tela de fim de jogo com uma foto da Sayori morta. E depois disso, teu jogo simplesmente para de funcionar. Se você quiser voltar a jogar, você vai ter que apagar o jogo e baixar tudo de novo. Tragédia real. Basicamente, em 2018, Doki Doki virou matéria do jornal BBC, que é um jornal muito famoso lá na gringa. E eles fizeram uma matéria falando sobre o relato de um pai que disse que o filho se matou por conta de Doki Doki. E eu recomendo que tu pesquise se quiser saber mais. E bom, cara, chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. E se você gostou, cara, por favor, dá um like aí, se inscreve e compartilha. Esse tipo de coisa que todo mundo pede. E se você puder, cara, comenta alguma coisa no vídeo. Quando você comenta, o YouTube simplesmente ajuda muito a divulgar o vídeo. Mas em geral é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Tamo junto e até a próxima.